Não, de maneira nenhuma a crítica foi ao PCO. Eu tenho acompanhado os textos do Diário da Causa Operária, inclusive foi até motivo da primeira participação, se eu não me engano, do Rui conosco. O Joãozinho entrou em contato comigo, tinha a questão do... Até levantei esse texto aqui, ó, homofobia nos estádios, que eu já discordava do PCO nesse texto, mas eu achei esse texto tinha razoavelmente uma fundamentação. Homofobia nos estádios, mais um pretexto moral para destruir o futebol. Era um texto que criticava a questão da esquerda identitária, aqueles xingamentos homofóbicos. Eu divirjo do PCO a respeito disso, mas foi um debate muito bacana, um debate interessante, em que até o Rui externou outras posições dele a respeito da defesa do armamento, e foi o começo, assim, de fato. Eu não digo que eu fui responsável, mas eu fui uma das pessoas que conversou com o pessoal do PCO para a gente começar a ter essas participações fixas aqui. A minha crítica o Leandro colocou muito bem, tem muito de linguagem do Twitter. Eu não estava indignado, mas eu estou vendo, assim, de uma certa forma, não o partido como um todo, mas o Diário da Causa Operária, e eu aqui não me pretendo ser ombudsman do órgão, mas me chama a atenção a quantidade de vezes que isso aconteceu. Começou com essa coisa da homofobia nos estádios, que é uma discussão que eu acho que até a gente pode lembrar e se aprofundar, mas aí eu vejo, e essa discussão começou lá em agosto de 2019, faz muito tempo isso. E aí começou uma coisa do tipo, o PCO publicar textos a respeito o PCO não, o DCO, que é o diário do PCO, publicar textos a respeito de coisas desse tipo, assim, mais um ataque do imperialismo ao Neymar, justiça bloqueia bens de jogador por sonegação. Agora o Neymar também é culpado pela pandemia, por conta das festas que ele fez no final do ano passado, antes desse ápice de mortes que a gente está tendo agora na segunda onda da pandemia. Então, a minha indignação é muito menos, eu não vou cair numa pilha de outros comunicadores, eu não quero aqui chamar, o PCO é um partido nanico, eu não quero entrar nesse tipo de ataque que desqualifica o interlocutor, mas eu acho essas teses que o Diário da Causa Operária anda defendendo furadas, assim. O Neymar é um membro da burguesia, da mais alta burguesia, é um cara que, se dá festas coletivas no final do ano, é capaz de influenciar um grande número de brasileiros. Então, no mínimo, é bizarro que o Partido da Causa Operária esteja defendendo esse tipo de sujeito. Teve alguns textos a respeito do Robinho, teve textos a respeito de outros assuntos que eu achei esquisitas os posicionamentos, e me lembrou uma coisa que eu venho conversando com algumas fontes, e aí tá, são esses episódios pontuais que eu acho que, sim, as opiniões foram meio bosta, sim, foram pobres de argumentação, distorcem o conceito de imperialismo e de influência estadunidense no Brasil. Não é em cima dessas coisas, não é em cima da Carol Conká que o imperialismo está presente. O imperialismo está presente muito bem, fundamentado e documentado numa aliança do FBI com a Lava Jato, por exemplo. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo vendo fantasmas onde não existem, travando guerras, por exemplo. Eu concordo em partes com o PCO a respeito dos exageros que existem dentro da esquerda identitária, mas eu não acho que esses caras são os nossos maiores inimigos. Eu acho que mulher sofre machismo mesmo, eu acho que gay sofre homofobia mesmo, e que a sociedade tem que mudar esses comportamentos. Isso também é uma questão de classe, na minha opinião. Os menos favorecidos, eles deveriam pensar um pouco essas questões, não só essas questões, mas pensar também na questão de privilégio econômico e de outras desigualdades. Mas, de maneira nenhuma, eu quis atacar o partido. Eu acho que são esses posicionamentos. Eu tenho conversado com fontes, isso me preocupa. A gente viu algumas manifestações públicas no Twitter do Alan dos Santos, não sei se brincando, mas falando sério, que concordava com o PCO em determinados posicionamentos do Diário da Causa Operária, e eu ouvi interlocutores que fizeram parte do MBL dizendo que tinham simpatia pelo PCO, pelos posicionamentos políticos que o Diário da Causa Operária adotaram. O que é muito similar, essa coisa de causar na internet, de provocar repercussão, de conseguir o like, de repercutir bastante, é uma tática muito conhecida do MBL. O MBL sempre fez isso. E é muito esquisito a forma como o DCO se portou
nessas ocasiões. Mas eu não estou aqui para fazer ataques diretos a ninguém. Eu concordo que o PCO faz um trabalho importante de conscientização política. Os cursos do Rui, do ponto de vista da esquerda, são rigorosamente muito bem feitos. Mas o jornal, eu achei que nesses episódios foi uma coisa muito catalike, muito pouco profunda do ponto de vista do conteúdo. E aí eu não quero criar nenhum mal-estar, mas acho que essas são as colocações que eu queria colocar nesse abre do programa. O Leandro tá mutado, agora eu não tô ouvindo ele. A Sara tá que nem o Sérgio Moro, mano. Não fui eu que mutei aqui, porque você precisava matar uma muriçoca aqui que tava me azucrinando. E fiquei dando tapa aqui todo canto e tal, mas acabei não conseguindo, a diaba fugiu. Mas olha só, Rui Costa Pimenta, queria muito ouvi-lo sobre, para iniciar o nosso debate, ouvi-lo sobre essa primeira intervenção do Pedro Zambada e com relação às críticas que ele fez exatamente ao DCO, queria ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acho que há uma divergência aqui conceitual, né? Vou procurar explicar esse problema de uma maneira a mais concreta possível. Mas antes, eu queria chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte. Eu noto nas críticas que são feitas aí, que essas críticas, elas partem do princípio de que nós deveríamos ter um posicionamento que se alinha com a esquerda de um modo geral. Né? Nós, não, de forma nenhuma, nós temos essa ideia. Eu acho que nós temos um posicionamento próprio. Nós somos uma esquerda operária, marxista. Né? Nós consideramos que a maior parte da esquerda é uma esquerda pequeno-burguesa que formula os seus pensamentos sobre a base de preconceitos no momento. Então, nós temos uma posição crítica sobre a esquerda e não é de hoje, é desde do momento em que surgiu o PCO. Nós tivemos divergências sobre coisas pequenas e sobre coisas grandes. Né? Por exemplo, nós ficamos na contramão da esquerda numa questão chave da política nacional, que foi a questão do golpe de Estado de 2016. Então, se nós não tivéssemos personalidade, não tivéssemos a nossa própria posição, nós teríamos acompanhado toda a esquerda no que foi uma adaptação e até uma capitulação diante do golpe de Estado contra o PT. Né? É difícil reviver o clima da época, mas o clima era muito do tipo, vocês estão defendendo o PT, porque o PT isso, o PT aquilo, o PT aquele outro, e nem o pessoal do PT tinha coragem de se defender. Então, acho que uma primeira explicação é essa daí. Eu acho, as pessoas não devem se espantar quando o PCO diverge da esquerda. O PCO não é esquerda genérica. Nós temos um posicionamento muito definido. Né? Uma segunda questão que eu acho que é importante assinalar é o seguinte: nós não temos opinião emocional, sentimental ou preconceitos políticos em relação a essas questões. As nossas posições políticas, elas derivam de uma análise, de uma base conceitual que nós temos. Né? Então, por exemplo, se está na moda, por exemplo, como está na moda agora, o pessoal ser contra a liberdade de expressão, ou ser contra a imunidade parlamentar, ou outras garantias individuais, nós não, de modo nenhum, vamos acompanhar isso daí, porque não faz parte da doutrina que nós defendemos, que é a doutrina marxista. Né? Então, queria, inclusive, começar por aí, do ponto de vista da argumentação. Eu sinceramente, eu me vejo até um pouco embaraçado de argumentar isso daí, porque é uma coisa, na minha opinião, uma espécie de ABC da luta política, revolucionária, ou mesmo para outros setores, que você defenda as garantias democráticas. Né? Eu comecei a minha militância sob a ditadura militar. Então, o que nós fazíamos naquela época? Qual que era a nossa política? A nossa política era abaixo a ditadura por uma constituinte democrática. O que nós queríamos da constituinte? Uma série de coisas, mas também, né, que o Estado fosse um Estado de direito que respeitasse as garantias individuais. E não como na época da ditadura, sem nenhum tipo de censura, né, imunidade parlamentar,
direito de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de consciência, etc. e tal. É um programa que faz parte do programa da esquerda mundial e da esquerda revolucionária desde desde o século XVI, mais ou menos. Não é uma coisa nova, particularmente. E nós, como Partido Revolucionário, nós defendemos esses direitos de uma maneira integral, radical. Nós não defendemos os direitos pela metade. Nós consideramos que é um discurso reacionário falar a liberdade de expressão tem limites. É uma coisa reacionária. Ou tem liberdade de expressão ou não tem liberdade de expressão. Por exemplo, o caso desse Daniel Silveira. Ele foi preso por falar. A fórmula é essa daí. Você fala, você não pode ser preso. Se você é deputado, então, é 10 vezes pior, digamos assim. É um atentado contra a representação popular. Então, por exemplo, eu não vejo a novidade. Eu acho que a novidade é aparecer uma esquerda que defende limitações à liberdade de expressão. Isso eu acho que é a novidade. Só que nós não somos um partido que procura estar na moda. Né? Eu tenho 40 anos de militância. Por que eu vou mudar a minha opinião agora só porque tem um setor da esquerda que é extremamente moderado ou está com medo de alguma coisa ou inventaram coisas da política identitária? Eu vou mudar de opinião. Não vou mudar de opinião. Eu sei as consequências disso. Né? Então, por exemplo, não é nada de estranho no que a gente fala sobre as liberdades, digamos assim, as liberdades democráticas. Né? Quem é mais velho, o caso do Leandro Fortes, aí, que viu, como eu, um pedaço da ditadura, sabe que essa era a reivindicação de todos, não era só nossa. Né? Alguns eram mais moderados, outros eram mais coerentes, mas era a reivindicação de todos. Bom, um segundo aspecto do problema é essa questão do imperialismo. Né? Como é que nós vemos a questão? Também aqui não é um problema de opinião nossa. O imperialismo ele é um sistema econômico e político. Então, existe, por exemplo, quando o Biden, como aconteceu essa semana aqui, determina por ordem presidencial que as bases do Hezbollah na Síria sejam bombardeadas pela Força Aérea Norte-Americana, isso é imperialismo político. É a expressão política do imperialismo. Agora, quando você, por exemplo, tem toda essa guerra da vacina, onde estão envolvidas empresas imperialistas, empresas internacionais, esse é o imperialismo econômico. O imperialismo econômico, muita gente não dá a devida importância, mas ele é tão importante quanto o aspecto político do imperialismo. Então, no futebol, né, nós temos aqui uma editoria no nosso jornal que trata de futebol. Não é o aspecto central da política do partido, sem dúvida nenhuma. Mas é um aspecto importante para a propaganda política. Nós temos a tese, que ninguém discute, isso é uma coisa muito curiosa, de que o futebol brasileiro ele vem sendo emparedado pelas grandes empresas internacionais do futebol e pelas instituições do futebol, como a FIFA. Né? É uma atividade de bilhões de dólares, não é uma indústria pequena, é uma indústria grande, não é apenas um entretenimento, é uma indústria, é todo um ramo econômico, e nós temos denunciado que o futebol brasileiro está sendo emparedado por esse sistema em favor do futebol europeu. Né? E nós procuramos demonstrar isso daí, e nós achamos que é uma maneira importante de você educar a população para aquilo que ela vive. Quer dizer, ela vive num país onde todos os direitos econômicos desse país, eles são, como é que se diz, pisoteados pelas empresas imperialistas. O Brasil não tem fábrica de automóveis, né, por exemplo, nunca teve. O imperialismo destruiu todas as tentativas. O Brasil não tem alta tecnologia, empresas de alta tecnologia nacionais. Isso daí não é porque o Brasil não tem a capacidade, foi o imperialismo que destruiu isso daí. O Brasil não é independente na questão do petróleo pelo mesmo motivo, tá certo? Agora, tomar conta da base de Alcântara, o que significa sequestrar
toda uma tecnologia nacional aeroespacial também, né? Quer dizer, eu nem me lembro mais, eu ia dar mais um exemplo, mas me escapou aqui. Você tem vários setores da economia onde o imperialismo impede o desenvolvimento nacional. Por que o futebol seria diferente? Bom, aí o pessoal levanta a discussão, né, de que o Neymar, ele é isso, ele é aquilo, não seria uma pessoa maravilhosa. Para nós, isso daí é uma questão ultra-secundária. Nós não estamos defendendo aqui o Neymar como pessoa, né? Nós estamos defendendo uma coisa que é mais vasta, que é o futebol brasileiro. Nós não temos essa ideologia de que você, por exemplo, você só vai denunciar o imperialismo se as pessoas do outro lado são santos ou anjos. Nós ficamos contra a invasão do Iraque. O Saddam Hussein não era tudo aquilo que o imperialismo falava, mas não era nenhum anjo. Mas nós achávamos que não tinha. Tinha que manter o governo do Saddam Hussein lá, até que o povo do Iraque decidisse tirar. Os norte-americanos não poderiam tirar. Então, eu acho que é uma confusão, né? E acho que também é um pouco de... Tem muita gente aí que faz uma propaganda mal intencionada. Como eles acham que causa um certo escândalo, defender o Neymar, porque a imprensa fala muito mal do Neymar, bom, vamos fazer um pouco de escândalo contra o PCO também, por que não? Né? Com relação ao identitarismo, né, que é um problema muito sério, não é um problema menor. Né? A eleição nos Estados Unidos... Tá passando... Deixa só passar o carro do ovo aí, Rui. É o carro da Cândida, né? É o carro da Cândida. E tá alto. Cândida é água sanitária, né? Hã? Cândida é água sanitária, exatamente. Está vendendo produtos de limpeza. A questão do identitarismo, eu já considero que é um problema político de primeira ordem. Nós estamos vendo que o Biden, que é um governo imperialista, um governo antidemocrático, está tomando medidas duríssimas na política interna norte-americana e já ele vai estender a sua atividade belicosa. Esse bombardeio da Síria, somado ao bombardeio anterior da Etiópia, mostra isso daí, né? Ele se cobre inteiramente com a questão do identitarismo. É um pseudo... Como é que se diz? É uma cobertura pseudo-democrática. Quer dizer, você não tem democracia, você não pode falar, você não pode fazer isso, o pessoal joga bomba na sua cabeça, mas ele coloca lá um negro no comando das Forças Armadas, coloca um travesti não sei aonde, coloca um homossexual não sei aonde, coloca uma mulher negra na vice-presidência, e isso daí dá aquele enfeite democrático para um governo profundamente antidemocrático. Eu acho que já nesse momento não há como ocultar que é isso que está acontecendo. E não é por acaso. Não é que ele está manipulando os movimentos identitários. Os movimentos identitários, eles vêm da burguesia norte-americana. Eles vêm do Partido Democrático norte-americano. Eles não saíram do nada. Não é uma expressão da luta do negro. Se você for lá, naqueles lugares onde os negros se revoltaram, aqueles negros não são identitários. É outra coisa. E a luta do negro tem muitas expressões. O identitarismo, em particular, é uma política imperialista. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, nós fazemos a crítica disso daí. Esse negócio que foi mencionado aí do BBB, eu não assisto BBB. Né? Eu tenho muita coisa para fazer. Nem eu vejo o Twitter. Eu vi alguns comentários da esquerda e isso aí me chamou a atenção. Né? Os companheiros discutiram alguma coisa, que publicar matéria no jornal. Não me parece que o nosso ângulo fosse a defesa da Carol Conká, muito pelo contrário. Né? O ângulo principal que foi discutido aqui foi o de que, na realidade, o BBB estaria mostrando aí a realidade do identitarismo. Pelo que eu li, né? Eu não vi o programa, mas então estou dando uma opinião muito parcial aqui, muito condicional. Mas pelo que eu li, me parece que essa Carol Conká fez com os companheiros lá na casa do BBB aquilo que os identitários fazem com todo mundo o tempo todo,
em todos os lugares, aquele assédio moral total, completo, autoritário, né? Isso daí, na minha opinião, se é assim como o pessoal retratou, né? Na minha opinião, é um retrato perfeito do identitarismo. Eu nunca vi esses identitários fazerem nada de bom. A polícia mata aí negros na rua todos os dias de baciada, o pessoal não fala nada, mas se você falar uma palavrinha que não está no dicionário deles, eles querem te linchar politicamente e tudo mais. Eu acho isso daí uma excrescência política total, né? Não quer dizer que a gente tenha que ser contra, muito pelo contrário, né? Para ser a favor da luta do negro, da mulher, etc., esse é o meio mais prejudicial, esse é o meio mais negativo. Há maneiras revolucionárias, democráticas, de você levar adiante essa luta. Então, resumindo, né, para não estender demais a intervenção, eu acho que a maior parte das críticas ao PCO é o produto de uma confusão conceitual, né? Não acho que essas críticas tenham um grande fundamento, não. Eu acho que a esquerda, inclusive, está num período ruim, né? Eu vi muita gente falando que a nossa posição é liberal. A nossa posição, quando a gente fala que tem que ter liberdade de expressão, nós estamos ecoando os liberais de todas as épocas da luta democrática, sem dúvida nenhuma. Agora, esse tipo de liberalismo é parte da luta revolucionária da classe operária. A classe operária nunca abandonou as reivindicações dos direitos democráticos. Nunca, que eu tenha conhecimento, nunca. O stalinismo, sim, os stalinistas são contra. Mas o stalinismo em si mesmo é uma espécie também de excrescência política. Não é o marxismo, né? Eu vejo aí gente colocando nas redes sociais uma apologia do Gulag, eu acho meio escatológico como política fazer uma coisa dessa. Então, eu acho que é uma confusão da esquerda. A esquerda está confusa nesse sentido. A defesa das liberdades e garantias individuais, de uma maneira radical, porque há setores que defendem isso de uma maneira moderada. Né? Mas, de uma maneira radical, compete aos revolucionários, aos marxistas, defender. Então, eu não sei. O debate aqui ele é importante, talvez, para esclarecer qual que é o fundo do problema exatamente. Com relação a palavras fortes e tudo mais, isso daí para mim também é secundário no debate, não vira nada, né? Eu acho que também é uma coisa que está no ar, né? O pessoal vai lá na internet e quer dar uma paulada verbal e tal. Não acho que isso daí seja também um bom argumento. Acho que os bons argumentos são argumentos políticos.